Olá pessoal, vamos nesse vídeo falar um pouco sobre tomada de decisão. Na aula passada, deixar um pouquinho as listas de lado, tá? Quem já sabe tomar decisão, if, pode passar desse vídeo e já pular para o próximo, tá? Para quem não sabe ainda, ficou meio obscuro o que foi esse if, o que foi esse else. Nesse vídeo a gente vai tentar dar uma melhorada nessa parte desse conceito, tá? De tomada de decisão. Então, sempre que você quiser ter uma tomada de decisão dentro de uma programação, você vai se basear em comando if. Esse é básico para qualquer linguagem. Algumas outras linguagens apresentam um comando chamado switch case. E no Python não tem esse cara, né? Então você faz a tomada de decisão através do if. E esse if ele tem muito a ver com desempenho, tá? Toma bastante cuidado. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar montar um exemplo para tornar claro esses tipos de tomadas de decisões e onde que você tem que tomar cuidado na hora de utilizá-los. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jogo com 3 perguntas, tá? Então vamos criar 3 variáveis aqui, resposta 1, a gente vai perguntar qual a melhor linguagem de programação. A pessoa vai responder. Tá, vamos colocar ponto upper para padronizar. Vamos lá, aquele Ctrl C, Ctrl V maroto, né? E vamos ter aí resposta 2 e resposta 3. Beleza? Vamos alterar a segunda pergunta. Qual o melhor time do mundo? Tá aí, resposta. E a terceira, estou sem criatividade. Qual o melhor canal do mundo? Pronto, tá aí. Falta de criatividade total. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir uma pontuação para a pessoa responder as perguntas certas. Então a pessoa vai responder essas 3 perguntas e ela vai armazenar essa variável. Então o que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu quero verificar qual é a melhor linguagem de programação. Eu quero que o cara responda Python. Ok? É óbvio, né? Então, se eu não quiser, se ele acertar, se ele digitar Python, eu quero ter uma pontuação lá para ele. Então, vamos criar uma variável pontuação e eu vou começar ela com 0. Ele só vai acertar se digitar Python na resposta 1, ok? Então esse se já me abre um if, tá? Então é onde eu vou estar fazendo essa verificação. Então se resposta 1 for igual a Python, tudo maiúsculo, é importante, porque senão você vai estar sacaneando, né, quem vai estar respondendo, porque nunca vai estar certo, né? Ele também abre com 2 pontos, assim como while, assim como for, ou seja, vai vir um bloco dele. Se vem um bloco dele, você já sabe que você tem que dar uma tabulação na linha de baixo, tá ok? Então aqui tudo maiúsculo porque nós utilizamos o upper, então a resposta vai vir em maiúsculo, tá legal? Então se essa resposta for verdadeira, pontuação vai ser mais igual 1. O que eu estou fazendo com esse mais igual? Esse mais igual a 1 é onde eu estou atribuindo 1 dentro dessa variável. Então, o valor que ela estiver valendo, ela vai estar valendo mais 1. Tá? Ok. Então, verificamos aí a resposta 1. Agora, vamos verificar a resposta 2. Se resposta 2 for igual a qual é o melhor time do mundo, obviamente, isso aqui é bem mais fácil, né? Corinthians, né? Ou, para não dizer que eu sou muito ditador, vamos colocar uma outra possibilidade. Resposta 2, toma cuidado para não deixar aquele resposta 1, né? E começar a fazer confusão entre essas variáveis. Estou me arrependendo até de ter deixado esses nomes. Mas enfim, resposta 2. Ou eu posso estar fazendo uma outra comparação, eu aceito uma outra resposta. Tá? Pode ser Corinthians ou pode ser Timão.
Opa, com acento e tal. Ou vamos deixar sem acento. Tá bom, já sei que vão brincar, né? Falar corintiano não sabe nem escrever direito, mas enfim. Então, se resposta os antes, né? Vamos falar isso, obviamente. Então, se resposta 2 for igual a Corinthians ou resposta 2 for igual a Timão, valeu, o cara acertou. Então, a pontuação dele vai ganhar mais um ponto, né? E podemos fazer uma verificação também da próxima resposta. Opa, se a resposta 3 for igual ao melhor canal do mundo. Pô, isso daqui ficou muito soberbo esse negócio aqui. Vamos dizer o seguinte. Deixa eu dar uma pausa para pesquisar. Achei aqui, né? Fui pesquisar porque estava muito sem criatividade e não estava legal dessa forma. Qual o maior? Vamos colocar um maior animal do mundo, né? E aí eu fui pesquisar e vi que é a baleia azul do mundo, né? Planeta Terra, né? Para aqueles que forem mais extremistas aí. Beleza? Então, se a resposta 3 for igual a isso, então, opa, pontuação minúscula, pontuação mais igual 1. Beleza? Poderia até colocar um peso diferente. Então, essa daqui é mais fácil, então 1 ponto mesmo. Essa daqui 3 pontos, essa daqui 2 pontos. Com um peso diferente entre as perguntas. Essa tomada de decisão que nós criamos, né, nesses 3 momentos, né, foram 3 tomadas de decisões, nós chamamos de tomadas de decisões simples. Então são tomadas de decisões que só avaliam a resposta verdadeira. Né? Então se for igual a Python, se isso for verdadeiro, faz isso. Ah, mas se não for igual a Python? Não quero que faça nada com o usuário, não quero que dê nenhum tipo de retorno para o usuário. Tá? A mesma coisa vale com resposta 2 e a mesma coisa vale com resposta 3. Tá? Então, assim, as nossas tomadas de decisões, elas só estão avaliando o caso da resposta verdadeira. Tá? Então, isso é uma tomada de decisão simples. Vou colocar aqui, tomada de decisão simples. Tá? E a tomada de decisão, ela termina deixando sempre o seu código mais inteligente, porque ele vai seguir os caminhos. Né? Então, ele vai tomar decisões sozinho. Então, você aplica inteligência e ele começa a fazer isso. Depois que você começa a visualizar, trabalhar bastante com tomar decisões, você começa a observar que é muito comum no dia a dia você começar a falar, pô, isso aqui é uma tomada de decisão, se eu fizer isso, eu vou... Mas você meio que começa a ficar escravo, né, do código de programação. E bom isso aí, tá? Não é ruim não, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos exibir para o pessoal, para a pessoa que digitou as respostas, em relação à pontuação, se ela foi bem, se ela foi mal. Então eu quero classificar aqui, se ela não respondeu nenhuma certa, eu vou falar que ela é muito ruim. Então vou dar uma tomada de decisão. Agora em cima de quem? Em cima de resposta? Não, agora em cima da pontuação. Então se a pontuação for igual a 0, cuidado, não usem aspas, porque pontuação é numérica. Só usa aspas naquilo que for string. Tá? Vou abrir o if e vou falar assim, se a pontuação for igual a 0, eu vou imprimir. Você errou, né? Errou tudo. Tá? Não quero essa mensagem. Poderia fazer também se a pontuação máxima dele vai ser 6 pontos. Então, se a pontuação for igual a 6, eu quero exibir você arrebentou e gabaritou. Né? Tá aí. Vai dar um panam para ele. Tá? E poderia avaliar outras situações. Né? Por exemplo, se a pontuação
for maior que 0 e a pontuação for menor que 3, ou seja, estou falando que ele tirou 1 ou 2, né? Então ela tem que ser maior que 0, então ela não entrou naquele outro if, e ela tem que ser menor que 3. Você foi muito mal. Tente outra vez. Tá? Então cuidado aqui com o operador, que agora não vai ser o AND. Olha só a diferença, né? Aqui foi o OR, porque eu estava avaliando uma ou outra situação. Eu aceito qualquer uma das duas. Não precisa ser as duas condições. Aqui não, precisa ser as duas. A pontuação precisa ser maior que 0 e também precisa ser menor que 3. Se eu colocar um OR aqui, é catástrofe. Por quê? Se eu colocar um número, se por exemplo der um número 6, vai aparecer isso aqui. Porque 6 não é maior que 0, ele atendeu esse lado. Se a pessoa acertar 0, vai aparecer isso aqui. Né? Por quê? Não atendeu essa demanda, não atendeu essa, mas atendeu essa. E eu falei uma ou a outra. Né? Então no caso aqui eu quero uma e a outra. Tá? Então seria uma proposta aí. Vamos rodar isso aqui para ver como é que está ficando? Talvez algumas pessoas que já conheçam, né, estejam com algumas dúvidas aí em relação a essa forma que eu usei de if, mas enfim, já já a gente vai dar uma melhorada aí. Então, qual a melhor linguagem de programação? Essa eu vou acertar, Python. Qual o melhor time do mundo? Meu Deus, isso aí é também muito fácil. Qual o melhor animal do mundo? Não sei, eu vou chutar leão, né, só para errar aí. Né? Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Eu acertei 3 pontos. Não existe nenhuma situação para os 3 pontos. Então vamos rodar de novo. Vamos tentar acertar tudo agora. Python, timão, baleia azul. Você arrebentou e gabaritou. Olha só que legal. Vamos errar todas. Melhor linguagem de programação, Java. Melhor time do mundo, Juventus. Nem vou falar de outras coisas que tem por aí. Maior animal do mundo, formiga. Você errou tudo, tá? E aí a gente poderia ir brincando, tá? Vejam que o nosso sistema vai ficando mais inteligente nessas tomadas de decisões. Agora, observa só a seguinte diferença entre esses 3 primeiros ifs e esses 3 últimos ifs. Esses 3 ifs eles são sobre variáveis diferentes. Um avaliando a resposta 1, outro avaliando a resposta 2, outro avaliando a resposta 3. Então não tem muito o que fazer nessa estrutura. Agora aqui não, reparem que são todas as decisões em cima da mesma estrutura. Ou seja, se essa daqui for verdade, eu não preciso mais perguntar essas outras. Diferente dessa. Se essa for verdade, eu quero que ele verifique a resposta 2. Se essa for verdade ou for falsa, eu quero que ele verifique a resposta 3. Agora aqui não. Se você errou tudo, não vai aparecer para você arrebentou e nem que você foi muito mal. Né? Então vai ser só que você errou tudo. E da forma como nós montamos, ele pergunta isso e faz as duas perguntas. Ou seja, cada comparação é um processamento. Então a gente está exigindo aqui 1, 2, 3, 4 processamentos. Quando a gente poderia ser muito mais econômico. Tá? Como? Não utilizando as tomadas de decisões simples. Em todas as gente nós utilizamos a tomada de decisão simples. Vamos utilizar um outro tipo de tomada de decisão para que a gente possa, para que isso possa ficar melhor, que é a tomada de decisão composta, onde eu vou avaliar o verdadeiro e se der falso também, tá? Então, por exemplo, se a pontuação for igual a 0, ok, né? Você errou tudo. Mas se isso for falso, então eu vou falar assim, caso contrário, né? E esse caso contrário em Python, ele é representado através do elif. Então repare que tinha um else if aqui, né? Caso contrário, se, que eu vou dar uma outra condição. Então a gente representa como elif. O el de else, né? E o if normal.
Isso significa que essa tomada de decisão ela está associada a esse if. Se isso aqui for verdade, ele vai fazer isso aqui. Se isso aqui for falso, ele vai avaliar esse outro. Se esse aqui for verdade, ok, fez aqui. E se não for verdade, a gente vai fazer um outro if aqui, elif. Ok? E se não for nenhuma desses, se for falso todos os itens, como por exemplo a primeira alternativa, né, que eu fiz lá, atingiam os pontos que não estavam aí demarcados. Então, eu vou falar que você foi, melhorar aqui, você foi mediano. Tá? Então, dessa forma, é uma tomada de decisão composta. Olha só como melhora o processamento. Vou colocar aqui um print até logo. O que acontece? Prestem bastante atenção nisso. Se a pontuação for igual a zero, se isso aqui for verdadeiro e executar isso aqui, ele não vai mais parar por aqui. Ele não vai mais, porque ele sabe que isso aqui foi verdade, então ele sabe que os outros já não podem mais ocorrer. Então daqui ele já vai vir para o print até logo. Ou seja, você fez quantos processamentos? Um só. Se esse for falso, ele vai verificar esse. Um outro processamento. Se esse for verdadeiro, ele já não vai mais fazer esses aqui também. Então, também economizei processamento. Se esse for falso, aí ele vai fazer essas duas verificações. Tá legal? Então, assim, ele só vai usar o processamento caso seja necessário. Vocês podem até estar pensando assim, mas Humberto, pô, esse cara aqui é só uma comparação simples, não usa muito processamento. No momento atual, sim. Mas futuramente, essa condição, por exemplo, pode ser uma busca em um banco de dados, uma busca em um arquivo, uma gravação de dados em um arquivo. Pode ser startar um áudio, pode ser algo muito mais parrudo, muito mais pesado. Se você ficar enchendo o seu código de tomadas de decisões simples, a não ser que elas sejam obrigatórias, como é o caso acima, você começa a deixar o seu código mais lento. Então, trabalhar com inteligência nos ifs também é importante. Tá? Então, essa é a tomada de decisão composta. Ok? Beleza? Bem fácil, né? Uma outra possibilidade que a gente tem é a tomada de decisão encadeada. Estava dando um branco aqui. Encadeada. O que é essa tomada de decisão encadeada? Quando você usa um if dentro do outro, né? Então, você tem uma necessidade de verificar um determinado status, e aí, dependendo desse status, você realiza uma operação ou não, né? Uma outra condição ou não. Ela é base para que você faça uma outra condição, né? Então, se a gente pensar assim, vou enviar um convite ou um voucher de promoção de uma balada onde podem entrar pessoas maiores de idade. Então, a primeira condição para que eu faça isso é primeiro verificar se a pessoa é maior de idade. Ela é maior de idade? Aí depois eu faço uma pergunta: que tipo de balada você curte? Técnico, legal. Então eu vou lá e mando um voucher de desconto. Não adianta eu mandar o voucher sendo que a pessoa é menor de idade e já não vai poder entrar. Então a gente termina mitigando. Então a tomada de decisão encadeada, ela vai terminar aparecendo em outros momentos, tá? Para vocês, tá ok? O vídeo terminou ficando mais longo, então eu não quero nem entrar nele, mas a hora que entrar vai ser tranquilo, natural, vocês não vão ter muita dificuldade, porque o mais comum são essas duas estruturas de tomada de decisão, tá? Por isso é bem importante para que vocês não gastem processamentos à toa, e hoje o caro na tecnologia é processamento, né? Então, vamos rodar aqui só para testar, ver se está tudo ok, se não ficou nada para trás. Então vamos lá, vamos responder esse aqui certo, esse certo e esse errado. Deixa eu ver, legal. Então você foi mediano, né? Poderia montar um while aqui, né? Colocar tudo isso dentro de um while para ele falar, quer continuar? Né? Sim, né? Como nós fizemos lá com a lista. Fica aí uma sugestão para vocês melhorarem. Se eu acertar só um, vou colocar qualquer coisa aqui. Então você foi muito mal, né? Baixa pontuação.
Se porventura eu acertar tudo, então vamos lá, mão, baleia azul, então você arrebentou e gabaritou. Então reparem que nesse caso teve o mesmo efeito do outro, tá? A princípio de execução funciona das duas formas, mas essa forma foi mais otimizada, usando a tomada de decisão composta. Então tomada de decisão simples, você só avalia o lado positivo, somente se der verdade, tá? Você não quer saber se a pessoa errou, nesse caso. E na tomada de decisão composta você avalia a condição verdadeira e a condição falsa. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado aí. Se caso não ficou claro, se vocês quiserem mais algum exemplo, pode comentar. Depois eu posto mais algum exemplo falando de tomada de decisão. Mas vai a dica. Somente programando que a gente aprende. Tá legal? Aí na próxima aula a gente volta com lista, né? A gente já deu essa equalizada aí na tomada de decisão. A gente volta com lista dentro de lista. Listas aninhadas. É um assunto bem bacana aí. Valeu, um abraço aí e até a próxima aula.